Fala pessoal, tranquilos? Estamos agora na live para o segundo dia. A gente aí fez lives importantes para o primeiro dia Enem e agora vamos focar naquele que é o meu dia preferido, pelo menos é o que eu mais gosto: matemática e naturezas. Essa live aqui de hoje, eu tô aqui com brilhantes mentes do segundo dia. Pô, Rafa, mas Bringel tá de novo. Vamos explicar o porquê que ele tá aqui de novo, entendeu? Tá presente na segunda, acho que na terceira live, né? Terceira live já, terceiro podcast nosso aqui. Pessoal, antes de mais nada, só para deixar um entendimento temporal aqui, esse podcast está sendo gravado antes do acontecimento do primeiro dia. Então a gente não sabe nem como é que foi o primeiro dia, mas estamos aqui para entregar para você um pouco da nossa experiência em relação ao segundo dia da prova do Enem. Vamos começar nossas apresentações aqui. Hoje eu vou começar com um convidado, no caso do Elbert. Apresente aí, diga quem tu és, meu querido. E aí, galera, eu me chamo Elbert, eu fui aprovado agora na UFMA no começo desse ano. No Enem passado eu fiz 804 de média, uma nota bem alta na prova, mas na redação nem tanto. Acho que por isso que eu também fui chamado para o segundo dia. Com certeza. E, e é isso, sou aluno de medicina da UFMA. E professor Da de RF, matemática, de exatamente, já matemática. está nesse cargo aí. Estamos passando o bastão aí. Exato. E do meu lado esquerdo aqui, para quem ainda não esteve presente nos outros episódios, vou passar a palavra aqui para Felipe se apresentar. Então vamos lá. Fala pessoal, meu nome é Felipe Bringel, para quem não me conhece ainda. Estou aqui na RF atualmente como coordenador da área de mentorias. Passei 2 anos sendo professor de matemática. Então hoje a gente vai tentar trazer para vocês aqui toda a nossa visão sobre a prova, principalmente na área de matemática, que vai ser o meu papel aqui. O Elbert e o Rafael vão comentar um pouquinho aí sobre natureza. E espero que a gente consiga contribuir bastante aí com a preparação de vocês. Bom demais. Para a gente começar aqui, como o Rafa sempre fala, tem gente que não acredita. Talvez você que está aí assistindo pensar, o Rafa tem um roteiro. Tem alguém ali fora, ali, com a plaquinha dizendo o que ele vai falar. Não tem não, tá? Na verdade, eu gosto de ser muito espontâneo, eu gosto de conversar mesmo. Às vezes eu não tenho tempo para conversar e entender o que aconteceu, né? Antes de mais nada, pessoal, quando a gente fala de segundo dia, tá falando de uma prova que para muitos é um dia mais pesado. Eu digo que se você pegar a estatística da RF, por exemplo, a maioria vai bem de primeiro dia. E o segundo dia já é para poucos. Mas aí que entram aquelas estratégias de, vou buscar uma natureza mais baixa e vou tentar exponenciar em matemática. Vou tentar fazer uma matemática mais alta, porque o Rafa eu tenho dificuldades extremas em natureza. A maioria que está em casa tem dúvidas sobre a prova de matemática. Eu falo isso porque se eu conversar com 10 alunos por dia na RF, acho que os 10, ou quase 10, a preocupação é com a prova de matemática. Eu sei que não era o caso do Elbert, porque o Elbert era um cara que tinha um segundo dia muito completo. E eu acho também não era tanto o caso de Bringel, né? Porque tem gente aqui que briga por uma natureza na casa de 25 a 28. E não é nem 30. E joga com a matemática acima de 40. Mas, para começar o nosso debate aqui, eu vou começar perguntando para o Elbert. Ano passado não foi uma matemática para todo mundo fazer 40, ou foi? Não. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que eu tenho certeza que eu vou pedir para o Elbert conte a experiência dele de prova do ano passado. Tu sentiu durante a prova que a prova de matemática estava mais difícil ou que naturezas estava de um jeito que te impedia o controle da prova? Porque, só para todo mundo poder entender, por que eu estou fazendo essa pergunta para ele? O Herbert era um cara que só fazia 40 mais praticamente no simulado. Eu confesso que eu não lembro de quanto tu fez menos que isso. Entendeu? Mas isso não aconteceu no dia da prova, um 40 mais estrondoso, de 43. E mesmo assim, tu foi uma das maiores notas. Tu sentiu durante a prova que a prova estava diferente ou não? Tu soube lidar com essas adversidades? Era para falar a verdade, eu não achei a prova tão diferente de matemática na hora que eu estava fazendo. Depois que eu corrigi, aí Tu sentiu que estava diferente. eu senti que estava um pouco diferente quando eu corrigi. Mas eu senti também muito que a prova de natureza estava muito difícil. Eu até comentei contigo, não sei se tu lembra. Assim que eu saí da prova, eu falei, Rafa, terminei a prova, não tive
tanta dificuldade, eu acho, com matemática, ainda vou corrigir a prova, mas natureza achei muito difícil. Achei que tinha umas questões muito específicas de biologia, de química, tinha uma coisa específica de física também. No geral, eu tinha achado uma prova difícil, porque eu demorei também para fazer ela. Eu terminei ela assim, no final do tempo, que não era tão comum. Terminava uns 20 minutos antes, 15 minutos antes. E no dia eu terminei no final mesmo. Acabou o tempo, eu terminei. Que foi, né? Porque o ano passado, a gente, quando o pessoal começou a sair da prova, começou a me falar assim, Rafa, eu tô fazendo 33, 31, 34, 35. E aí já tinha gente falando, fiz 33, não dá. Quer saber? Vou tentar mais um ano. E muita gente me contou também, muitos alunos me contaram que, Rafa, durante a prova eu senti que estava diferente. Eu tô trazendo esse contexto, Pringel, e também vou querer que você comente por quê. Porque criou-se uma teoria de que quem passa faz mais de 40. Eu já expliquei para eles que tem o tal do contexto e que depende muito de como as coisas vêm, de como vai vir e vai aparecer para gente ali. Porque se eu tô numa prova aonde a minha meta, o meu jogo, a minha estratégia era fazer 40 em matemática e buscar uma natureza mais baixa, mas cuidado. Talvez um 34 é uma boa nota, depende do ano. O ano passado foi assim. Que dia que tu diria que uma pessoa com 33 em matemática e 28 de natureza passaria de ampla concorrência com 798? Você não falaria isso. Que dia que tu diria que o primeiro lugar de medicina da UFAM faria 35, 34 questões em matemática? Tu não diria isso. A gente sempre, 40. Criou-se muito essa vertente. E eu sempre explico para eles que isso não é uma realidade, não é uma coisa que dá pra gente pegar na hora da prova em si. A tua turma, se eu não me engano, ela foi uma turma que praticamente todo mundo fez acima de 40, não foi? O meu Enem, ele, em relação à matemática, ele veio com uma prova um pouquinho mais fácil. E aí isso aí fez com que as notas aumentassem um pouco. Tanto que na minha sala eu já fiz um levantamento em relação às notas e a gente tem ali umas 15, 20 notas acima de 40 questões em Se eu não me matemática. engano, era 21, cara, Era acima de 40. Era praticamente a turma inteira, cara, praticamente a turma de inteira ampla, de ampla era acima de acima 40 de 40. questões. Então a gente tem essa variação de contexto de prova que é algo muito importante, né? Que a gente tem que ficar bem atento. E vocês têm que ir com essa mentalidade para a prova também. Porque eu sei que a confiança no momento da prova é uma coisa fundamental para o aluno ser aprovado. E tu precisa entender que em determinados momentos da prova, tu precisa ter uma estratégia que favoreça as questões mais fáceis. Sempre falo isso, favoreça as questões mais fáceis para que você tenha tempo para fazer uma questão mais difícil lá no final. Eu respondia todas as questões da minha prova de matemática, mas eu não tinha como responder aquelas questões mais difíceis no começo, não faria sentido para mim, porque eu ia deixar o tempo das questões mais fáceis um pouco mais apertado lá no final. Então, para a prova de segundo dia, eu acho que estratégia é o ponto-chave. Balanço de tempo, você precisa ter muito conhecimento em relação a isso. Você precisa saber quanto tempo você vai demorar na prova de matemática, quanto tempo na prova de natureza. Se a prova de matemática tiver num nível um pouquinho mais difícil, vai estar difícil para todo mundo. Então você precisa entender isso. Eu gostava muito também de estabelecer legendas para as questões durante a prova, porque eu conseguia controlar melhor essas questões. Então, por Uhum. exemplo, se tinha uma questão que eu achava que era um conteúdo mais difícil, Ou que tinha 3 etapas, 3 etapas, por por exemplo. exemplo. Exato. E aí eu já colocava uma legendazinha naquela questão para eu ficar atento para ela. E na hora que eu fosse Exato. voltar na revisão, eu já tinha um controle melhor. Então, como é que eu fazia? Primeiro, questões que eu tinha feito o cálculo muito rápido e eu ficava com medo de ter errado aquele cálculo, eu marcava um asteriscozinho para eu voltar para revisar. Porque eu sabia que aquele cálculo eu tinha pulado algumas etapas e eu tinha feito muito rápido. Então, talvez eu tinha errado alguma coisa. Aqueles cálculos em múltiplas etapas, que se tu errar qualquer probleminha ali, tu vai chegar numa alternativa diferente. Uma coisa que eu gostava muito de fazer também era pular, por exemplo, se a gente for pegar o caderno azul do ano passado. Eu estava analisando aqui. Aquelas frequências de quais questões são mais fáceis, difícil dentro de um mesmo caderno, né? Se tu for pegar aqui o caderno azul, nas duas primeiras páginas, a gente tinha a questão do beisebol, dos times de beisebol lá de probabilidade, e tinha a questão do bingo de probabilidade. Para mim, duas questões que eu resolvi em sala de aula e duas questões muito difíceis. Para um contexto de prova, tu tem que fazer lá sem conhecer a questão, era uma questão difícil. Então tu imagina o aluno que pegou esse caderno de prova. Ele tinha que ter É, uma estratégia. Se ele tinha. demorasse mais naquelas questões, ele poderia ficar prejudicado lá no final. Exato.
Então, esse balanço de tempo eu acho que é algo fundamental. Vocês têm que ficar atentos para isso. E sabe por que que eu tô falando disso, cara? Porque, Rafa, por que que você entrou nesse assunto? Eu tenho, você vai saber quem é. A gente tem relato de alunos que desistiram da prova durante a prova e que não passou por isso. Que fez 780 pontos, por exemplo, e que durante a prova falou, Rafa, no meio da prova eu desisti. Mas não foi um só não, foram vários. O maior relato que a gente escutava aqui era, eu vi que estava muito difícil e eu meio que desisti com 2 horas de prova. Aí o que faltou às vezes? Essa estratégia aí. Tu que enfrentou essa prova, Albert, ali, estando presente, com toda sinceridade, se tu teve estratégia, se tu não teve, você ficou com qual caderno? Você lembra qual? Você começou por onde? Qual foi a estratégia que tu utilizou? Qual foi o desenho estratégico teu para fazer o segundo dia? Lembrando que o Elbert era um cara muito forte de segundo dia, então a estratégia dele, ele vai tentar falar o que ele fez para ele, que ser um cara forte, mas talvez para você que tem em casa isso se adapte. Então, a minha estratégia, eu lembro a cor do caderno, meu caderno era rosa no ano, tanto primeiro quanto segundo dia, mas no segundo dia, eu sempre comecei a prova pelo início das questões, tem gente que começa pelo final, né? Faz 15-15. Isso, eu não faço assim. Minha estratégia, na verdade, eu bolei ela quando eu ainda não era tão bom em naturezas, que foi no meu primeiro ano de cursinho. Eu já tinha conseguido um bom nível de acerto em matemática, mas natureza ainda não estava alto. E aí, o que que eu fiz? Eu sempre priorizei matemática na minha estratégia, porque era o meu ponto mais forte. Então, eu fazia o quê? Eu fazia 1 hora de matemática, as mais fáceis, que era o que o Brino já estava falando. Eu olhava ali o que era de média, umas coisas de estatística, gráfico. O que eu pensava ser mais fácil, eu fazia nessa primeira hora. E eu ia pulando questão. Ah, não, essa aqui eu acho que já é média. Não, essa aqui eu não acho que é tão fácil. Pulava mesmo. E ia fazendo as mais fáceis na primeira hora. Por quê? Porque eu acreditava que elas eram questões mais difíceis de eu errar e elas valem muito ponto no TRI. Uhum. Eram questões que eu fazia rápido. Depois dessa 1 hora, eu fazia 1 hora de naturezas. Mas nesse tempo de naturezas eu não fazia cálculo. Eu fazia só questão Teórica. teórica. Por quê? Dois motivos. O primeiro era eu descansar um pouco do cálculo da matemática. E o segundo, que é o principal, na verdade, naturezas normalmente priorizava o TRI das questões teóricas na minha cabeça. Então, o que era de cálculo, física, questões de elétrica. Tu entendia que elas não entrariam na coordenação pedagógica, ou seja, que elas seriam questões mais difíceis. Coerência pedagógica, né? Não entraria na coerência pedagógica. Perfeito. Então, eu priorizava as que eram teóricas. Além disso, porque elas também são mais rápidas, normalmente. Tu ganha balanço de tempo, Sim. que o Brinjal comentou, né? Perfeito. Ou seja, eu falo muito, cara, que quando um aluno ele tá fazendo a prova e ele percebe que a velocidade dele tá mais alta, ou ele sente que tá bem, ele fica gigante. Sim. Tem aquele tempinho para revisar, né? É bom. Eu falo que quando você tá ganhando, jogar jogo que você tá ganhando é bom demais. Você não acha, não? É muito melhor. Você imagina, o cara que começou a prova, como o Ian Luquezzi contou pra gente na mentoria que a gente fez recentemente, ele falou assim: eu comecei a prova das 7 questões de natureza, 5 eu tinha pulado. Ele teve que se reconstruir na prova, porque falou assim: Rafa, eu tinha pulado porque eu não tinha certeza que estava dúvida entre duas. Você acha que o cara que não tem a malícia, ou não tem o entendimento, ou não é treinado, pensar assim: cara, eu vou mudar. Eu falo que com o jogo de futebol, é tipo começar dando toque de bola, devagarzinho, sabe? Quando tu receber a bola, tu começou o jogo agora, recebeu a bola agora, dá um toque. Não tenta fazer uma firula, jogar uma jogada mais difícil, por quê? Pra você ganhar confiança. O cara que mete 2 gols, ele joga mais depois. Ele se solta. Entendeu? É a mesma coisa que eu tenho. Eu acho que essa sua ideia de fazer uma natureza mais focada em teoria e deixar aquelas mais complexas, claro que tem algumas de cálculo que são mais triviais, Sim. entendeu? Mas assim, é uma estratégia que você adotou para ti, pensando assim, pô, eu não quero mais mexer com o cálculo, não importa se o cálculo é de 2 linhas ou ele tem 8 linhas. E eu vou fazer as teóricas, eu acho que eu faço elas mais rápidas, ganho mais tempo e vou matando as fáceis de matemática. Perfeito. Foi mais ou menos por esse caminho que você seguiu, né? Exatamente. E as teóricas de natureza normalmente é a maioria da prova. 70% da prova.
Ou mais. Pois é. Ou mais. Eu sempre falo isso. Pode Então, conferir. depois ia restar o quê? A menor parte da prova, a parte que eu ia demorar mais, que eu ia deixar para o final. Então, recapitulando, 1 hora de matemática, 1 hora de natureza. Eu voltava para matemática após essa 1 hora de natureza. Nesse tempo de matemática, o que que eu fazia? Eu fazia todas as matemáticas que eu sabia e eu deixava as mais difíceis, eu circulava e deixava para o final da prova. Mas a partir daí eu já não contava mais com o tempo para delimitar quantas questões eu iria fazer. Eu fazia até eu Final. terminar todas as que eu sabia de matemática. As que eu demorei muito, ou então as que eu fiquei com muita dúvida, que eu não consegui fazer, eu circulava, deixava para o final. E eu voltava para a natureza. Nesse momento, eu voltava para a natureza, fazia as questões mais triviais de natureza que eu olhava, por exemplo, se tivesse alguma questão de eletroquímica, entalpia, não sei o quê, que é mais tranquilo na minha cabeça, que eu tinha mais facilidade, fazia elas primeiro. Agora, se tivesse um eletromagnetismo, uma coisa assim que eu considerava bem Deixava mais pra lá. difícil, não, deixa pra lá, eu faço essa aqui depois das que eu fizer matemática. Porque matemática eu ainda ia voltar para ver se eu conseguia fazer. Essa aqui eu não sei mesmo. Entre fazer uma de cálculo de matemática, que vale mais ponto, ou uma de cálculo de naturezas, para mim, eu ia para matemática. Legal. É muito interessante que todo aluno já aprovado que eu converso, a maioria deles você vê que eles não são soltos. Eles têm ideia de como lidar com a prova. É muito raro tu pegar um aluno e falar assim, não, foi lá fazer. Não, ele sabe lidar com a prova. Todos eu Conhece. conversei, não teve um. E se vocês dois, que são craques da matemática aí, né, começando com o Bringel aqui, depois passando para Elbert, se a gente tivesse assim, que dá. Eu queria puxar dois tópicos. Primeiro se tu tiver outro aí, tu pode puxar também. A gente pode conversar aqui sobre. Nessa semana, beleza, passou o primeiro dia. Né? Não sei quando a nossa produção vai colocar aí o vídeo no YouTube, mas vamos imaginar que ele tem essa semana para poder estudar, certo? O que você acha que ele deveria fazer? Porque isso é uma pergunta recorrente mais. Rafa, é, você acha que existe um padrão para todos os alunos? Porque eles me perguntam muito, fulano faz simulado todo dia de matemática. Eu vou dar minha opinião antes, para depois passar, e outra que seria o segundo tópico, seria sobre cálculo mental, porque eu tenho defendido isso muito recentemente, e foi inclusive o que você me mostrou na questão de média aritmética que tu acabou de fazer aqui, aquilo que tu usou é um tipo de cálculo mental, que é chamado cálculo mental descritivo, que é quando você usa rearranjos matemáticos para facilitar uma resolução, e você não faz ela por vias convencionais. Isso é um tipo de cálculo mental e eu confio muito que isso é o que o concurseiro precisa para alcançar grandes resultados, porque ele ganha balanço de tempo durante uma prova que exige muito, né? Mas assim, eu vou dar a minha opinião. Eu sempre falo para eles que o cara que vai fazer a prova de segundo dia, ele tem que olhar para ele. Se ele é o cara que nunca fez uma nota razoável de 35 no simulado, ele não é aquele cara que tem um padrão alto, porque a gente fala muito de 40, 40, mas tem que lembrar que tem gente na RF acertando 26. Eu acho meio improducente, podemos assim dizer, ele fazer simulado. Eu acho. Ele está acertando 21 aqui. Eu não consigo entender ele pegando um banco de 45 questões fazer coisas que ele não dá conta de fazer. Na minha cabeça matemática básica, o dia todo, vai ter a prova até o final. Eu sempre falo isso para eles. Eu não consigo pensar de outro jeito. Mas tá chegando o Enem, cara, mas não adianta. Tu tá no desespero querendo fazer algo que é errado. Então eu sempre falei para eles, confia na matemática básica, para mim compreende aí de 22, 24 questões da prova, mata ela, foca nela, destrói ela. Então, juros simples, composto, amortização de parcela, regra de 3 simples, composta, primeiro grau, segundo grau, radiciação, potenciação, regra de 3 simples, a composta, a parte que envolve ali, divisibilidade, proporcionalidade. Pega essa parte, sistemas lineares, problemas matemáticos, entendeu? Vai em cima disso. O que tu acha? É exatamente isso. Então, o Rafael colocou dois alunos diferentes. Vamos colocar o aluno A, está acertando 40 questões no simulado, e o aluno B está acertando 25 questões no simulado. O que eu indicaria que esses alunos fizessem? O aluno A, ele tem que focar nas dificuldades dele. O que eu faria? Felipe, a minha maior recorrência de erros é em análise combinatória, probabilidade e matemática financeira. Eu dividiria o meu estudo em questões, bastante questão, simulado, revisão de erros e listas específicas de assunto com maior recorrência em erros. Então, pega uma lista, gera um simulado de análise combinatória, probabilidade e matemática financeira.
são os assuntos que tu mais erra para tu pegar os detalhes. Então, esse para o aluno A. Para o aluno B, o que eu tenho que focar? Foca nas questões do Enem. Foca no blocão de questões. Eu chamo essas questões que o Rafael falou de blocão de questões. É isso que vai te dar nota. São essas 24, 25, 27 questões aí, essas que vão te dar nota. Então, foca em melhorar nessas questões. O aluno ele precisa seguir uma coerência pedagógica. Então, eu sempre indico que o aluno estude dessa forma. Vai pegando os assuntos mais fáceis primeiro, até chegar lá em cima. É. Então, talvez para um aluno que está fazendo 25 questões, um assunto de geometria analítica, que tem questões mais difíceis, talvez não faça tanto sentido para ele estudar uma resolução daquela questão dos bombeiros que caiu Que era no da Enem, da circunferência, né? circunferência, talvez não faça tanto sentido, vai ser uma perda de tempo. E quando pega um simulado com um banco de questões, aleatório, pode acontecer, né? Exato, pode acontecer. Então, o aluno, eu aconselho que tu pegue o simulado ali completo, um simulado do Enem, ou pegue as listas de matemática básica, só que tu filtra as questões. Tu pode, eu já fiz várias vezes no meu estudo. Pega aquela questão ali, pô, essa questão aqui é um assunto que eu não domino tão bem, talvez não compense para mim. Eu vou focar aqui na matemática básica, nos assuntos que o Rafael falou. A segunda pergunta que o Rafael tinha comentado era sobre o que mesmo? O cálculo mental. Cálculo mental. Então, cálculo mental, o que eu aconselho que o aluno faça? Felipe, o que tu acha que é importante para eu fazer a minha prova mais rápido? Para matemática, dois aspectos: cálculo mental e modelo de questão. Modelo de questão é uma coisa que, assim, para mim faz toda a diferença. É o aluno bater o olho em uma questão e ele pegar uma palavra-chave e ele saber que quando eu utilizo, por exemplo, método da exclusão, eu ensino para os alunos palavras-chave. Então, pega aquelas palavras-chave, pô, isso aqui já acende um alertazinho para método da exclusão dentro de análise combinatória. Talvez eu consiga resolver a questão dessa forma. Então, são esses gatilhos. Pega uma questão de partição e entrega para um aluno que nunca teve uma explicação de uma questão de partição para ele fazer. Vai ser muito difícil. Agora, tu pega um aluno que já estudou o modelo de questão, ele bate o olho, você tem uma partição. Que tipo? Ordenado ou não ordenado? Ah, partição não ordenada, resolva assim, pronto. Então, para mim, modelo de questão e cálculo mental. Em relação ao cálculo mental, tem que estudar as estratégias, né? Em sala de aula, essa semana a gente vai até comentar algumas estratégias de cálculo mental, a gente estava até comentando aqui anteriormente, e justamente para isso, para que você tente fazer a prova o mais rápido possível. Uma coisa que fez a diferença no meu cálculo mental foi uma coisa chamada confiança. A partir do momento que eu comecei a confiar nos meus cálculos, eu comecei a fazer a prova mais rápido. Porque quando eu não confiava, ficava muito difícil. Eu ficava pensando, pô, esse cálculo realmente está certo? Deixa eu voltar aqui para É. revisar. E era um pouquinho mais complicado. Exato, às vezes eu falo muito para eles que eu digo que quando a gente, o Elbert, por exemplo, quando ele deixa de ser aluno para passar um pouco para ele poder falar, e Ibn já acho que vai concordar comigo também em relação a isso. Quando deixa de ser aluno e vem para ser um gestor da RF, eu falo que tem que pensar em todos os alunos, né? E não só no cara que está fazendo 40. A gente tem alunos aqui na RF que estão brilhantemente bem, mas a gente tem pessoas aqui que todos têm chance e a gente quer que todos alcancem a melhor forma lá. E aí tem aluno aqui que tem dificuldade e às vezes eu vejo lá, cara, 19 vezes 19. Aí tem uma resposta que é 300, quase perto de 400. Aí tem uma resposta que é 1.200. Aí ele vai lá e faz o cálculo. Aí eu falo pra ele, falei assim, cara, se tivessem respostas muito dúbias, ok. Mas você vai tentar fazer um cálculo de algo que tu tem que treinar para não fazer, entendeu? Então eu digo muito isso para eles. Tu executava essas coisas assim durante sua prova? Totalmente. Minha prova, eu normalmente fazia ela cheia de malícia, digamos assim. Então, por exemplo, tem muita questão de porcentagem que ela fala assim, quanto foi o aumento? Quando eu olhava o aumento, eu não lia mais a questão por um tempo e eu ia direto para as alternativas. E eu olhava, tá, aqui vai ter, por exemplo, tinha uma lá que era 172%, aumentou 172%, e o outro, a letra A era 172% e a B só 72%. Eu já botava uma bolinha do lado da 72%, porque eu imaginava, tá, ele tinha 100% e aumentou 72%. Então essa letra A aqui, se eu fizer uma regra de 3 ali, vai dar 172%, Sim. o valor final, mas na verdade o que que aumentou? Aumentou 72%. 72%. Então, eu automaticamente já botava uma bolinha do lado da letra B. Aí eu voltava para ler, é claro, né? Porque eu tinha que ver a questão. Garantir que era É, aquilo mesmo que você estava pensando. exatamente. Aí eu fazia o cálculo, mas então isso já me fazia, por exemplo, se eu tivesse numa situação de não tenho mais tempo na prova, não seria um chute completamente aleatório. Já seria um chute consciente. Além disso, me evitava muito que eu errasse por atenção, porque eu já sabia
que se desse 172, não era a resposta. A resposta seria 72%. Então eu fazia muito isso, de cálculo mental, fazia direto. Às vezes quando eu estava com tempo decente na prova, não estava muito apertado, eu fazia o cálculo mental antes e depois eu fazia no papel, porque para evitar completamente a chance de errar, por exemplo, uma multiplicação. Mas é como eu disse, isso quando eu já estava bem Quando confortável com o você tinha tempo. tempo de sobra É, ali. exatamente, quando eu estava bem confortável. Agora não estou confortável. Aí se eu tiver nem um pouco confortável, ou seja, não tenho mais tempo, aí ia ser só cálculo mental. Garantir as mais fáceis já teria garantido no começo, né? As que sobraram no final seriam onde eu ia usar mais. Ou usaria ali só o cálculo físico. Agora, os dois, é como o Bringel disse, da confiança. Se tu não tem confiança, fica um pouco complicado até usar. Porque você vai fazer o cálculo mental, então tu vai usar um tempo para fazer o cálculo mental. Não vai confiar no seu cálculo e vai fazer de novo no papel. Então tu vai perder tempo em dobro para fazer É, uma coisa que tu poderia fazer só de uma uma das única formas. vez ali. Exatamente. Legal. E achei interessante esses dois comentários, porque eu nunca tinha pensado nessa coisa de assim, modelo de questão, sim, é uma coisa que a RF sempre trabalha, né? Eu acho que, eu sei que sim, que tu usava, tu, além de ser um cara que usou muito Anki, tu também é um cara que estava muito por modelo, né? Fernando também, muito, né? Mas a questão da modelagem de questão, cara, o interessante dela é que nessa reta final, ela ganha muita força em naturezas também, em matemática. Se tu passar um olho nas questões de eletrodinâmica, tu vê que a maioria vai cobrar energia, potência ou tempo, quilowatts de uma geladeira, tem um rearranjo entre máquinas elétricas. Tu percebe que a prova ela tem um jeito de existir. A banca, a gente consegue entrar no espírito da banca e entender assim, tem um jeito. Estão dizendo aí que pode mudar a banca e tal, a banca agora parece que está diferente e tal. Eu, Rafael, sinceramente, eu nem lido muito com essas informações porque eu acredito que não se muda padrões assim de uma hora para outra. Eu acho que é muito mais alarde do que realmente fatos que vão acontecer, né? Natureza já é o que o pessoal, grande brinjal, tem mais dificuldade. Na sua mentoria que você tem, mestre, você sente que natureza é o grande calcanhar de Aquiles da maioria. O grande calcanhar de Aquiles da maioria, com certeza. Natureza, e eu falo muito com muita propriedade em relação a isso, porque eu era um cara que eu já não passei para o UFMA em São Luís por conta de natureza. De naturezas. Então, o ponto que eu acho chave dentro da prova de natureza, como eu já falei, além do balanço de tempo com matemática, porque tem gente que vai mal em natureza porque faz a prova de Em matemática 3 horas e em meia. 3 horas e meia. Como acontece com os aí, não tem como. Aí tu não é que tu é ruim de natureza, é que tu não teve tempo para fazer a prova. Então, quando eu entendi isso, eu dei uma melhorada. Em relação aos conteúdos principais também. Entenda as tendências da prova, né? Saber as tendências da prova, saber o que vem caindo muito em natureza, é uma coisa que vai te ajudar a melhorar. E 70% da prova costuma ser mais o quê? Teórica, Teórica. né? Tem que saber muito disso, que é importante, né? Se a gente for pensar aqui, ó, dentro de biologia, assunto mais recorrente, ecologia, problemas ambientais. Ecologia como um todo, normalmente é 40% da prova hoje, né? Porque ecologia é muito amplo. Então o cara vai falar de química verde, vai falar de desastre, vai falar de eutrofização, vai falar de potencial biótico. É muito grande. Vai falar sobre poluição, sobre até envolvendo geografia, biomas. Como a prova do Enem é uma prova com temática de tecnologia, socioambiental. Então acaba que ela pega reportagens ou pega contextos do que está sendo feito no mundo hoje para trazer questões, né? Aí a gente acaba tendo uma prova que trabalha muito ecologia. Ecologia é o que mais cai, né? A gente sabe disso. E eu enxergo modelos dentro da prova de ecologia, né? E biologia eu vejo que ainda é uma área que a galera ainda tem mais afinidade, né? Agora, física, cara, o que eu encontro de modelo é surreal. Eu vejo a prova, às vezes o cara me mostra a questão falando, essa questão tá cobrando aquele estilo ali, ó. Tem questão que eu falo assim, o cara tá resolvendo uma questão de movimento circular. Tinha uma questão do Enem, por exemplo, que tinha um balanço, o menino ia com o balanço lá em cima e tal. Aí eu até comentei dela na primeira live, até falei dela aqui. E assim, eu sabia, ela sai de dois jeitos. Ou ela sai por força na estática, ou ela sai por energia. Então o cara acaba decorando as formas de fazer. Eu lembro, cara, Miguel, de uma playlist que o Elbert montou, e essa playlist ela foi muito importante. Você montou uma playlist com vários conteúdos que tu ia passar, ela rodou a RF inteira essa playlist aí. Era uma playlist de vários conteúdos e tal, mas
na reta final, assim, faltando uma semana para a prova, o que eu mais acredito é você olhar para a prova do Enem e falar assim, mesmo que eu já tenha feito, dá uma olhada. Vê como a banca cobra. Cara, repete muito. Se tu folhear as questões, por exemplo, de ondas, tu percebe que a maioria vai cobrar. Se for cair uma questão cobrando antena de rádio, resposta é ressonância. Ele coloca alguma coisa acontecendo no mundo e tem ressonância, difração, polarização. É o jeito deles, entendeu? É uma prova para avaliar o ensino médio público, ensino médio brasileiro. Então, é o jeito da prova de cobrar. Aí o menino espera, não, vai cair um princípio de Huygens numa fenda. Não vai. Pode cair sim, já caiu, por exemplo, um processo de iridescência, que tinha que fazer lá um delta X igual a n lambda sobre 2, tinha cálculo, tinha uma questão difícil, já caiu, mas é raridade. E não é o que vai aprovar o aluno, né? Não é, né? Concordo, é raridade. Porque a galera, às vezes, tem medo de natureza, mas eu falo que deixa de fazer o básico. Folheia a prova do Enem e vê como os caras estão trabalhando as questões. Eu acho que tu ganha muita questão fazendo isso, você não acha, não? Demais. O Né? modelo, quando a gente percebe o modelo, É, para mim não tem segredo do estudo, é aprender os modelos. exato. Natureza eu consigo ver isso, porque eu identifico a prova de naturezas como uma área muito teórica. E como o cara não consegue ter muita teoria na cabeça dele, porque é muita coisa, ele não consegue ter, ainda mais para quem hoje está acertando 28 e está com dificuldade de manter o 28. Eu falo, cara, tenta pelo menos folhear a prova do Enem e ver se tu encontra os modelos, entendeu? 70% da prova é teórica, entendeu? Então, e outra, não se faz natureza como hora de prova. Tem muita gente que tem a seguinte estratégia assim, natureza eu vou aceitar em mal, logo vou fazer uma matemática em 3 horas e meia. Você gastou quanto tempo na sua prova? Sinceramente falando. Sinceramente falando, como eu disse, como eu não calculava, como eu não fazia com o tempo perfeitinho, depois da Aham. segunda hora de prova, eu não tenho ela precisamente o tempo que eu passei. Mas com certeza eu gastei 1 hora em cada, né, no começo. E se eu não me engano, eu gastei em média 1 hora e meia a 2 horas no resto de matemática. Ou seja, totalizando 3 horas, 3 2 horas e horas. meia. Porque eu treinava naturezas para fazer em 1 hora e meia. E eu acho que é o tempo necessário. Pois é. 1 hora não dá. Não, 1 hora é É impossível. impossível. Entendeu? Tem gente que faz a estratégia de matemática em 3 horas e meia. Entendeu? É muito complicado quando a gente pensa em fazer esse tanto de tempo para matemática e deixar a prova de natureza com o tempo tão achatado. Eu já cometi esse erro, né? Já teve um Enem que eu acertei 38 questões em matemática e 24 questões em natureza. Você encurtou o tempo. Eu fiz natureza no tempo que sobrou. Eu cheguei lá, eu vou fazer Matemática. matemática e aí o tempo que sobrar eu faço natureza. E não é Cara, assim que mas funciona. é o pensamento da maioria. Tô falando sério. A maioria que tá aqui pensa assim. Eu já falei, gente, não existe. Uma prova que demanda muita teoria, você tem que ter tempo para ler ela, né? Então, assim, quando a gente analisa a prova do segundo dia, para a gente conseguir amarrar tudo aqui, o tempo passa rápido, né? A live já tá aí com mais de 30 minutos, entendeu? Passa muito rápido, como passa rápido demais. E assim, cara, eu concordei muito com o que você falou, Elbert, do ponto de vista de sentir a prova. Acho que o que o Elbert comentou sobre esse negócio, pô, fiz 1 hora, eu ia fazendo as questões mais fáceis, eu ia dando uma lida na prova, eu ia fazendo as questões teóricas de natureza. Cara, eu acho isso de uma, como eu posso chamar, o cara domina o jeito dele de fazer prova, né? Como é que tu fazia teu segundo dia, Bringel, nesse ponto assim? Tu também. Começava exatamente como o Elvis falou, né? Sentindo a prova, vendo as questões mais fáceis. Às vezes eu tinha questões que eu sabia fazer, mas eu sabia que aquela questão ali eu poderia demandar um pouco mais de tempo. Então, a questão que eu fizesse, mesmo que eu acertasse em 7 minutos, poderia me prejudicar um pouquinho lá no final. Então, eu preferia deixar para que eu tivesse o tempo para fazer ela lá no final. Então, eu ia sentindo a prova, fazendo as questões mais fáceis primeiro. E eu sempre alternava. Por que que eu alternava? Porque eu Fazer a entendia, legenda em matemática fazia a certinho, legenda das questões matemáticas, exatamente, que eu acho pulava que é as uma dica questões. importante pro pessoal de casa pegar, né? Com certeza, acho que vale muito a pena. Aquela questão que tu pulou porque tu não leu nem o conteúdo, né? Tu viu que aquela questão poderia ser um pouco maior, tu marca ela com uma legenda, para tu saber que tu nem leu aquela questão ainda, né? Tu pode ficar aquela que tu fez rápido e que tu não confiou tão bem naquele teu cálculo. Coloca um símbolozinho lá também, para que tu tenha que voltar depois. Eu acho que todas essas são dicas bem importantes, né? Focar nos modelos de questão, tentar implementar bem o cálculo mental. Eu gostava muito de alternar, né? Sempre com meus alunos eu peço que eles
testem alternar entre as provas de matemática e de natureza. Mas a estratégia que você vai utilizar é aquela que você treinou. A estratégia que você treinou é que você vai utilizar no dia da prova. Entenda muito bem a sua estratégia para que você saiba lidar até com uma prova mais fácil de matemática, com uma prova mais difícil. O Elbert estava no contexto de uma prova mais difícil. Eu estava no contexto de uma prova mais fácil. Tanto que o meu tempo, ele sobrou um pouquinho. Eu ia alternando meia hora em cada prova e chegou no final, sobrou. O teu nada. Nada. E o dele demorou um pouquinho mais. Não foi isso? Tudo isso que deu? Foi. Não, eu não terminei assim, como eu disse, como eu deixava as últimas questões, as que eu não consegui para o final, eu fiquei até o final da prova sem conseguir resolver questões que eu não tinha conseguido resolver ainda no começo, que eram questões difíceis e como era um simulado não, né? Uma prova em si muito difícil, sobraram questões que eu falei, cara, eu não sei como resolver isso aqui. Então até o final eu não saí da prova Mas aí vem nem um uma, minuto mas aí antes. vem uma pergunta importante. Beleza. Mas essas questões que tu deixou para o final, elas vieram de um filtro teu durante a prova? Ou foram tipo assim, fui fazendo aí. Eu sei que você não fez isso, né? Pelo que você contou. Mas assim, foram aquelas questões que tu foi marcando, deixando elas pro final. Tu soube deixar as que você queria pro final? Ou sobrou por sobrar, sinceramente? Não, sobraram as que eu queria que sobrasse. Tipo assim, eu fiz a Então prova, você fez o que o Bringel deu de dica. sim, Meio que montou uma legenda. perfeito. Não, essa aqui eu não consegui. Então, essa aqui de naturezas é muito difícil. Não consegui resolver ela rápido aqui, não consegui resolver ela no final da prova. Então, vou voltar para as de matemática. Ah, não, consegui as de matemática, eu consegui. Caramba, tu usou Vou muita voltar para estratégia. Ele naturezas. fez muita estratégia. Vou numerar 5 que tu fez. Olha só, primeiro tu começou a prova fazendo uma hora de cada. Você começou matemática pelas fáceis. Você fez natureza começando pelas teóricas. Você selecionou as questões. Tu usou cálculo mental, que você deu exemplo na questão dos 172 e dos 72%. Sim, E acima de tudo, você sabia quanto tempo você podia gastar para matemática e quanto tempo você podia gastar para natureza. sim. É isso que eu falo, entendeu? Autoconhecimento durante a prova. Autoconhecimento do que o cara faz. Ele Perfeito. treinou isso durante o ano e ele sabe o que ele está fazendo ali, É entendeu? exatamente isso que eles precisam fazer no dia da Exato. prova. Implementar tudo que foi treinado. Até você entender momentos da prova. Você precisa entender momentos da prova. Tem um momento da prova que, para mim, é aquele momento das 60 questões ali. Quando tu tá com 60 questões prontas, faltando 30, é aquele momento que tu tá mais cansado. Eu costumava errar, eu sempre fazia esse levantamento dos meus simulados. A mesma quantidade de questões entre a questão 1 de matemática e a questão 30 era a mesma quantidade que eu errava da 30 até a 45. Então, aquela que eu estava mais descansado, eu errava bem menos. Porque tu fazia um banco maior e E errava eu uma já fazia quantidade. as 15 últimas um pouco mais focado, né? Eu tentava, pô, tem que ficar mais atento aqui, porque eu costumo errar mais quando chega nesse momento da prova. Vocês precisam de autoconhecimento no momento da prova do Enem. Eu acho que isso vai fazer total diferença. Sim. Legal. Inclusive, essa estratégia, ela evita o desespero na hora da prova. Porque se tu sabe deixar as mais difíceis para o final, se tu sabe que toda prova tem as questões mais difíceis, e tu consegue lidar com isso, porque tu já treinou com isso durante o ano, isso evita o desespero na hora da prova. Porque, por exemplo, como tu citou o Ian, se o Ian tivesse se desesperado com essas 5 que ele pulou no começo, Ele contou na mentoria, muitos que vão assistir vão falar que vão lembrar. Ele falou que quando ele começou a fazer, tipo, ele fez 5 questões e as 5 ele ficou com dúvida. sim, E ele falou que o que que ele fez? Qual foi a atitude dele? Ele parou de fazer, foi pro final do caderno e mudou o parâmetro. E aí ele caçou uma questão, ele folheou durante 1 minuto e caçou uma questão que ele sabia que ele tinha certeza e fez ela. E aí o que que ele pensou? Tinha que ganhar confiança. perfeito. Entendeu? É isso que eu achei genial dele contando, que eu falei assim, cara, isso é surreal, porque eu falo que ser humano é assim. Se eu tô com um paciente, por exemplo, eu tô fazendo esse paciente um determinado procedimento e eu vejo que ele vai dando certo, me dá muita confiança de continuar e trabalhar. Não, então assim, a gente se estabiliza mais emocionalmente quando a gente vê coisas dando certo ali. Entendeu? Quando você vê que você domina, as coisas estão organizadas, eu sei quais questões eu estou deixando, você não está solto. Tem gente, por exemplo, eu falo que não pode ser aluno RF, de fora, que nem assim, usa nem marcador de velocidade. Eu falo que o INEP tira o tempo de meia hora por algum motivo, não é? Então é para você fazer o quê? É para você olhar o tempo e ver quantas questões tu fez. Eu sempre uso a tal da velocidade 38, 39,
30-10, porque é 30 para alguma coisa. Entendeu? Quer falar mais alguma coisa? Essa parte que você comentou aí? Você tinha mais coisa para poder falar, né? Aquela parte que você estava comentando sobre a prova e tal, da sua estratégia. Não, né? Não. No caso, uma coisa que eu tinha notado para falar era que exatamente, bem antes, na verdade, o tempo de prova de natureza, como o Brinjal falou, que ele já foi para a prova, por exemplo, com 1 hora para fazer a Naturezas. natureza inteira, foi mais ou menos pensando nisso que eu fiz a minha estratégia. Eu não pensava em fazer a minha prova de natureza em 1 hora, mas eu sabia que eu precisava de pelo menos 1 hora para responder as questões mais fáceis e conseguir maximizar o meu TRI de natureza. Que inclusive veio muito bom também no meu Foi. ano. Foi Eu quanto? Nesse fiz último ano? 768, se eu não me engano. Foi um bom TRI. Na verdade, você foi um segundo dia alto, né? Sim, Você só perdeu para Ian e Glaucio. sim. Então, você foi um dos maiores da sua turma pro ano, que é muito bom. Eu acho que ouvir um cara como você, que foi o terceiro melhor, se não me engano, da sua turma, Fiquei em quarto. entendeu? Em Não, quarto, né? foi em quarto lugar. Eu acho que assim, o pessoal que tá te ouvindo tá vendo que tu não foi seco. Tu sabia o que você tava fazendo ali, né? Sim. Concorda, Brinjão? Pô, ele comentou sobre o ponto do TRI, né? Eu acho que é uma coisa que vocês têm que ficar muito atento. O TRI de matemática, na minha concepção, é o TRI mais fácil de ser controlado. Porque quando tu consegue fazer a prova com uma estratégia bem consolidada, sabendo valorizar as questões mais fáceis antes, em matemática a gente consegue perceber a progressão de conteúdo mais facilmente. Não tem como tu comparar uma questão de geometria analítica com uma questão de razão e proporção. Não tem como tu comparar uma questão de probabilidade, uma questão mais difícil, com uma questão de porcentagem. É um pouco complicado, né? Então o aluno ele consegue perceber essa diferenciação mais facilmente. E é um ponto que vocês têm que ficar bem atentos, né? Saber controlar esse TRI sobre a estratégia de prova. Tenham controle sobre a estratégia de prova de vocês. Saibam o que tem que fazer em cada momento. E o Rafael comentou sobre ganhar confiança quando a estratégia está dando certo. E, acima de tudo, saber contornar as situações quando a estratégia estiver dando errado. Porque se tem aquele momento que a prova está mais difícil e teu tempo vai achatar. Então, tu tem uma prova que tu tem que fazer 10 questões de matemática em 30 minutos. A prova veio mais difícil, tu fez 8, fez 7. Sabe, pô, tô um pouquinho atrasado. Não preciso me desesperar, mas preciso dar uma acelerada no meu ritmo. É isso que é o ponto fundamental. Exato. Tá atrasado? Começa a folhear e vai para as mais fáceis. Garante, faz o seu dever de casa, né? Então, assim, pessoal, infelizmente passou muito rápido, deve estar quase 1 hora já, entendeu? Mas, assim, só para resumir aqui, e aí a gente deixar a última palavrinha dos nossos convidados aqui hoje. Mas eu vou tentar, não dá para resumir, foi muita coisa, mas eu vou só passar por alguns pontos importantes de tudo que a gente falou aqui nesse podcast de hoje. Esse episódio está muito rico. Então, vou puxar uma linha de raciocínio do que foi criado aqui hoje, tá? A gente falou, a gente ouviu e teve a experiência de escutar o Elbert, foi uma das grandes notas que a gente teve, 804 de média, um cara que alcançou um nível muito alto, isso com uma redação de 900 pontos. E ele explicou muito bem pra gente que ele não estava perdido durante a prova, ele sabia o que fazer, ele dominava o seu jeito de fazer prova. Eu acho que você tem que ir confiante com a forma que você treinou durante o ano. Outra coisa importante, modelo de questão em matemática, cálculo mental. O Brinjal comentou muito sobre isso. Dá uma olhada, aluno A e aluno B, aquele aluno que pode estudar pelos blocões lá que o Bringel falou, o aluno que não, que ele vai procurar, né, aquele tipo de questão do que ele está mais errando e focar na matemática básica, certo? Além disso, pessoal, não se esqueça, naturezas, se você não teve tempo de pegar toda a teoria, se você olhar para a playlist do Elbert, que rodou, acho que São Luís, posso falar que a RF inteira viu, e se você perceber que tudo que tem ali, 50 ou 70% de coisa que tu não sabe, não vai dar para tu pegar essa semana. Então, olha a recorrência, olheia a prova, vê como cai aquilo, principalmente porque você tem mais dificuldade e vai para cima. Concorda? Modelo. Segue por esse caminho todo. Fechado? Vou aqui passar primeiro pro Felipe, depois você pode complementar em seguida, Herbert, para a gente desejar, mas antes de tudo, Rafa, tá, ó, ótimo segundo dia para todos. Vamos firme. Quando sair do segundo dia, não me liga não. Espera. Sabe por quê? Ano passado, o pessoal acertando 33 me ligando. Ah, já era. Me dá o contrato, matrícula, recepção abre amanhã. Calma. Existe contexto. Como eu sempre diria, o contexto. Entendeu? Vamos aguardar.
Eu perguntei quando que ia ser a prova de bolsa de novo. Eu lembro. Fernando me ligou, tu me perguntou, e a prova de bolsa é quando? Eu falei, calma, existe o contexto, entendeu? A gente tem que esperar ver como a prova se comporta. O grupo de notas que o Rafa cria, e eu vou pedir ajuda esse ano do Herbert, do Fernando, do Bringel, que eu vou criar de novo, prometi para vocês que criaria já agora, para quem vai corrigir o primeiro dia, amanhã eu vou criar esse grupo. Ele existe para isso, pode ser para quem quer, mas existe para isso. Não é para eu captar aluno. A gente não pega os contatos, e-mails e grava na recepção para ligar atrás. Ei, quer manter com a NRF? Não. É para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Tranquilo? Boa prova para todos, hein? Bom segundo dia. Eu acho que o recado principal que eu queria deixar para os alunos é confie nos seus pontos fortes. Porque natureza e matemática, vamos dizer que o aluno tenha um pouco mais de dificuldade no segundo dia, que é a realidade da maioria dos alunos. Ninguém conseguiu estudar todos os conteúdos. Já viu a vastidão de conteúdo que a gente tem em natureza? Então ninguém conseguiu. Confie nos seus pontos fortes, estabeleça a sua estratégia, vá muito confiante para a prova. Saiba tudo que você tem que fazer em cada momento e saiba contornar aquelas situações mais difíceis, os momentos da prova em que você está com mais dificuldade, porque vai acontecer, é inevitável. Então esteja preparado, se mantenha firme na sua preparação, confiança para o dia da prova, que eu tenho certeza que vão ser ótimos resultados. Perfeito. Eu também quero desejar um ótimo segundo dia de prova para vocês, que vocês consigam realmente colocar no papel aquilo que vocês estudaram tanto durante o ano. A gente sabe que não é fácil o nervosismo, mas tenham muito bem definido a estratégia de prova de vocês, porque definitivamente eu acho que foi um dos pontos principais para eu conseguir canalizar ali minha ansiedade, canalizar meu nervosismo na hora da prova, porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer em cada momento. Em nenhum momento eu pensei, meu Deus, o que que eu faço agora? Ah, será que eu vou para natureza ou matemática? Isso não surgiu na minha cabeça, eu sabia o que eu tinha que fazer na hora da prova. E isso com certeza me ajudou a alcançar o resultado que eu alcancei, e eu desejo a vocês um ótimo resultado também de segundo dia. Então é isso, pessoal, mestres. Tamo junto. A gente se encontra por aí. Desejo a todos aí agora um ótimo descanso, boa EMA para quem vai seguir depois aí do nosso grande segundo dia. Abraço, tamo junto e até o próximo episódio. Só não esquece, seguir o Felipe Bringel nas redes sociais, arroba, Felipe Bringel, underline. seguir o Rafa, arroba Rafael Faleiro, underline, e o Herbert. O Elbert, underline Furtado. Eu achei que o dele ia ter o underline, tem, entendeu? E a RF Educação, arroba RF Educação, sem o tio e sem o cedilha. E o RF Med, que é o seu futuro lá, ó. Tá bom? O RF Med, 2 underlines. Lembra porque é o quadrado. Tamo junto, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.